Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença. É, eu sou o Jorge Papajorge, eu estou aqui com o Felipe Ribeiro. Já tem bastante gente entrando, a gente acabou de ligar a live. Nós vamos aguardar um pouquinho mais para a sala. Opa, boa noite, Lourdes. A gente vai esperar um pouquinho mais para a sala ficar um pouco mais cheia para a gente começar, tá bom? Por enquanto, eu vou pedir um favor para vocês. Quem estiver entrando, se puder, coloca para a gente aí qual é o seu nome, de onde vocês estão falando, que empresa vocês trabalham, que cidade vocês estão falando, e para a gente saber um pouquinho de onde vocês são, né, Felipe? Vamos lá, Felipe. Vamos começar um pouquinho só, falando um pouquinho desse tema, né? Desse tema importante que é a execução. Opa, tá, já tem bastante gente na sala lá. André, você é da onde? Lucas, você é da onde? Coloque aqui para a gente, de onde vocês são. Deixa eu falar um pouquinho aqui, pessoal. Legal. Já dá para a gente começar em alguns minutinhos. Bom, pessoal, agora eu vou fazer a introdução e a apresentação formal. Já tem bastante gente aí na sala. Manuela, da Unilever, Rodolfo. Tem uma galera que está aqui falando que já foi da Coca-Cola, não é mais. Tem o pessoal de Recife. Tem o Paulo da Interplayers, nota 10. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez aqui num webinário organizado pelo Conexão Trade. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com o Felipe Ribeiro, que foi meu colega quando eu trabalhava na Coca-Cola, né? A gente esteve junto lá no Rio de Janeiro. O Felipe é o responsável pela área de execução comercial da divisão da Coca-Cola do Rio de Janeiro, que é a Coca-Cola Andina, a engarrafadora da Coca-Cola, que cuida de várias regiões do Brasil, entre elas o Rio de Janeiro, né, Felipe? Isso. E a gente, daqui a pouco eu peço para o Felipe se apresentar. Eu tô organizando uma série de webinários que começou na semana retrasada, com webinários sobre gerenciamento de receita, de revenue management e pricing, e agora a gente começou uma série sobre execução, legal? Então é muito bom ter vocês aqui. Quando o Conexão Trade Online foi criado, mais ou menos, foi durante a Copa do Mundo, né? Foi em 2018, daquela época, eu tinha organizado uma espinha dorsal do Trade Marketing para mostrar todas as disciplinas que o Trade Marketing precisava conhecer para exercer bem a sua função. E não tem como negar que uma das disciplinas é execução. Quando a gente fala de execução, muita gente pensa em execução como sendo o promotor visitando o ponto de venda. Também é, mas tem todo um lado estratégico, também tem todo um lado de mensuração de resultados, tem todo um lado de definir quais são os resultados que devem ser medidos e por quê. E isso é uma ciência que eu tinha a oportunidade de aprender quando eu trabalhava no sistema Coca-Cola. E eu então resolvi chamar um dos maiores especialistas nesse tema que eu conheço, que é o Felipe, para conversar um pouquinho com vocês sobre esse assunto, né, Felipe? Agora é sua vez, cara, se apresenta aí. Boa noite a todos. Obrigado aí pela presença aí de todo mundo tá dedicando tempo. Obrigado aí, Jorge, pelo convite, Eu também tô aprendendo, né? Acho que a estrada aí é longa de aprendizagem. Eu primeiro vou me apresentar aqui rapidamente e aí a gente começa, né? Meu nome é Felipe Ribeiro, trabalho há 11 anos na Coca-Cola. Trabalhei junto com a divisão e estou há 5 anos e meio trabalhando na Coca-Cola Andina, né? E toda essa minha história foi sempre relativa a desenvolvimento de mercado e execução, né? A gente faz todo o trabalho dedicado à execução. E é muito legal porque eu acho que a Coca ela é mundialmente reconhecida, né, como uma empresa de excelência em execução, né? E esse é o nosso trabalho, né? Eu acho que está no DNA da Coca, aquela história que todo mundo fala que em qualquer lugar que você vai tem uma Coca ou tem algum produto da Coca. E eu queria agradecer a oportunidade, agradecer a presença também das pessoas que estão dedicando aí a noite para assistir um pouco, contar um pouco a história. E o objetivo hoje
é contar um pouco da história do que a gente desenvolveu na Andina aí nos últimos 5 anos, o que evoluiu, quais foram os pilares fundamentais e também dizer que é a minha primeira vez também fazendo esse tipo de apresentação, então pode ter alguns momentos aí, mas vamos lá. Mas, Felipe, conta assim, só para deixar o pessoal tranquilo, né? Uhum. Esse caso que você vai apresentar, claro que você não vai apresentar nada que seja informação sensitiva, mas você vai apresentar um processo que você utilizou junto com os seus colegas e junto com a liderança da Andina, que levou a Andina de um patamar de uma execução mediana para ser a melhor execução do Brasil. E não só Exato. levou isso para ser a melhor execução do Brasil, como levou esse patamar da empresa que você trabalha para ser uma das melhores do mundo. Né? Então, você pode não estar acostumado a apresentar no webinário, né, falando para o computador, mas o que você tem feito de apresentações do seu case para pessoas que vêm de fora do Brasil para aprender como é que vocês fizeram, não está no gibi, né? É um negócio que é incrível. Então, vai tranquilo, eu vou agora que a sala já está bastante cheia, eu acho que a gente já pode começar a apresentação. Vocês podem fazer pergunta a qualquer momento. Enquanto o Felipe vai estar apresentando, eu vou estar aqui pilotando o chat com as suas perguntas que vocês estiverem mandando, e de tempos em tempos eu vou interromper aí o Felipe para ele responder as perguntas que forem sendo realizadas. Além disso, no final da conversa, a gente vai ter um espaço para vocês colocarem perguntas mais específicas, legal? Beleza. Então fica à Beleza, vontade aí. Jorge. Vamos lá, obrigado. Deixa eu só carregar aqui a apresentação. Pronto, vamos lá. Boa noite novamente a todos. Gostaria de agradecer aí a presença de todo mundo e complementando aí até um pouco da história do que o George contou agora, né? Realmente aí nos últimos 5 anos a Andina vem evoluindo muito, né? Como eu falei, a execução é parte do DNA aí da Coca-Cola, então isso é tão forte dentro da Coca-Cola que a gente tem uma Copa de Leão, né? Para quem não conhece, a Coca-Cola ela é feita como um sistema, né? Em que a gente tem a matriz, né? Que é a Atlanta e tem as suas divisões nos países e tem os engarrafadores da Coca-Cola, né? Por isso a gente chama que é um sistema, né? Que é composto pela Coca-Cola e toda essa gama dos engarrafadores. E a gente tem, né, no sistema uma Copa de execução, né, que é disputada, tem em cada país ou em cada continente, né? No caso do Brasil, a gente tem uma Copa de execução no Brasil. E a história que eu vou contar hoje é um pouco da história como que a gente chegou para ser campeão da Copa de execução ano passado da Copa de Execução do Brasil, e esse ano a gente também está em primeiro, e complementando também um pouco o que o Jorge falou, né? Um pouco desse material, não tem tudo, né? Foi um dos cases que a gente escreveu esse ano e mandou para a Atlanta para participar também um reconhecimento que eles fazem, né, de cases em relação à execução, e a gente foi finalista aí no case, então o que eu vou contar um pouco hoje para vocês é bem semelhante do que eu estava apresentando anteontem para a diretora global de execução de Atlanta. Então, espero que você tenha um bom proveito aí para vocês e que sirva em alguma coisa para vocês implementarem nos seus mercados. E qualquer dúvida, quiser trocar experiência também, para mim é muito bom e eu gosto muito, né? Bom, eu acho que quando a gente começou, né, o George conversou comigo de fazer uma palestra, a gente começou a divulgar, né? Muitas pessoas vieram me perguntar assim, tá, mas Felipe, eu quero divulgar também, mas o que é execução, né? O que é execução de mercado? E eu comecei a trabalhar com isso há 11 anos, né, e me apaixonei pela área. E eu acho que o mote, né, acho que o ponto de partida
Eu lembro muito que eu li o livro do Rancharan, sobre execução, né? Execução é a disciplina para atingir resultados. E aí eu acho que houve até uma transformação no mundo corporativo, nos Estados Unidos e no mundo. Foi a partir do momento que a gente começou a entender que às vezes as empresas, né, as grandes empresas, tinham ótimos planejamentos, uma ótima visão, uma ótima estratégia, só que tudo não saía muitas vezes do PowerPoint, né? Isso estava, às vezes, a diretoria ou os gerentes, os líderes estavam muito focados em construir essa estratégia, mas, de fato, faltavam ainda os elementos para que isso de fato acontecesse, né? Aquilo que era planejado no PowerPoint nem sempre chegava na rua, né? E aí eu trouxe essas duas frases aí dele que para mim são bem emblemáticas, né? Em que as empresas que realmente executam aquilo que foi planejado, né? Aquilo que foi desenhado como estratégia, realmente são empresas de sucesso, né? E até citando um exemplo, assim, né? Até para contextualizar um pouco o tema, né, da palestra, eu lembro muito que eu acho que há um ano ou dois no Fantástico tinha aquele quadro do chefe misterioso, né? E para mim eu acho que isso de alguma outra forma acaba representando isso, né? É quando o chefe, né, o dono, o diretor, saía lá da sala dele para de fato entender o que estava acontecendo na operação. E aí eles percebiam que, pô, aquilo que foi pensado, né, como uma solução, a gente achou que estava entregando uma solução ou que está funcionando, quando você ia na ponta, na operação mesmo, na rua, aquilo não acontecia ou tinha oportunidades de melhora. Então, assim, na minha visão, execução é isso, né? Como é que a gente tira leva o que foi desenhado no PowerPoint para de fato para a rua, né? Como que a gente leva essa estratégia comercial, a estratégia que você desenhou, para de fato estar executando isso na rua. Acho que, querendo resumir um pouco, o conceito da apresentação é essa, né? E aí, a partir daqui, né, eu vou passar um pouco para vocês como é que foi a história na Andina, né, desde que a gente começou a fazer essa mudança cultural, né, desde que a gente passou a realmente entender que a gente queria ser uma empresa com foco em execução, né? E aí eu vou contar essa história um pouco vindo aí desde 2015. Acho que interessante passar primeiro qual era o cenário, né? O que acontecia na Andina, né? Na empresa, na Coca-Cola, ali naquele momento, que foi meio que as oportunidades e os desafios que a gente enxergava para poder, de fato, evoluir e ser uma empresa com foco em execução. Acho que o primeiro ponto era que a execução competia com outras prioridades, né? O que isso quer dizer? Muitas vezes a gente conversava com as pessoas, cada um tinha uma estratégia em mente, né? A pessoa que cuida lá do suco Del Valle pensava, como é que eu vou fazer para vender mais Del Valle? O outro, como é que eu vou vender mais Fanta? Mas isso tudo não era integrado. Então, quando isso não estava integrado e definido, a gente chegava muitas vezes na área comercial e não tinha... a gente via que o vendedor, ou o promotor, ou mesmo o supervisor de venda, ele não sabia exatamente o que era para ser feito quando chegasse no ponto de venda, né? Porque eram tantas pessoas falando, pedindo diferentes prioridades que isso não estava alinhado. E além disso, né, que foi um processo muito ligado à parte da pesquisa, né, de mercado, que eu sou responsável também na Andina, a gente não tinha bem definido assim, qual é a forma que a gente vai enxergar o mercado para dizer estamos evoluindo ou não em execução. Isso não era de conhecimento geral da empresa. Então já causava um desnivelamento, assim como as prioridades que vinham da área de trade marketing, de marketing e canais. Além disso, também dentro da Andina, né, só para contextualizar vocês, a Andina é o engarrafador da Coca-Cola
é a Andina Brasil, que é responsável pelo território praticamente do todo o estado do Rio, o estado do Espírito Santo e a região de Ribeirão Preto, em São Paulo, que pega ali um pedaço de Minas e São Paulo também. Então, dentro do nosso território, né, a gente tinha diferentes níveis de execução. Então, quando você ia para Ribeirão, que era uma referência de execução no Brasil, a gente tinha uma execução muito boa. As pessoas entendiam, né, a área comercial entendia o porquê daquilo precisava ser feito, como que aquilo gerava valor e desenvolvia o mercado, né? Enquanto que, às vezes, no Rio ou no Espírito Santo, a gente não tinha uma execução tão boa e tinha muito questionamento pelo lado da área comercial, né? E aí, como eu falei, dentro da Coca-Cola, né, dentro da Andina, a gente tem um processo, uma ferramenta que é a base de toda a execução também, né, que é a parte de pesquisa de ponto de venda, né? Então, hoje, lá na Andina, eu sou responsável por uma equipe de pesquisa, a gente tem 33 pesquisadores no território e eles fazem pesquisas todos os dias no ponto de venda, né? Todos os dias eles vão no ponto de venda, no supermercado, no mini mercado, para ver, olha, o quanto esse ponto de venda está aderente àquela estratégia que a gente pensou para esse canal, né? E aí a realidade é que nessa época a gente tinha uma baixa cobertura de pesquisa, né? A gente tinha uma equipe de pesquisa menor do que a gente tem hoje, e a gente enfrentava muito problema de credibilidade em relação às informações, né? Como era uma pesquisa, muitas vezes quando a informação era compartilhada com a área comercial, a gente recebia muitos questionamentos, o vendedor ou mesmo o gerente comercial dizia que não tinha, que não acreditava na pesquisa, e isso gerava muitas vezes mais desgaste do que solução, né? De fato, o objetivo da pesquisa, e eu vou falar um pouco mais à frente, né, é a gente conseguir capturar a informação e agir o mais rápido possível, e isso não acontecia. Um dos fatores que também atrapalhava, né, esse desenvolvimento e como a gente gerava a informação era a questão dos processos e da rotina. Então, só para exemplificar para vocês, e eu vou abordar esse tema um pouco mais para frente, um relatório, né, um pesquisador realizava uma pesquisa hoje. Entre ele realizar a pesquisa e a gente compartilhar a informação com a área comercial, a gente demorava em média 15 dias, ou seja, 15 dias para poder compartilhar a informação com a área comercial, porque a gente tinha que ter um analista dedicado a ficar baixando o banco de dados, processando informação para de fato gerar lá as informações para que a área comercial pudesse trabalhar. E aí isso acaba gerando também um problema, né? Porque a gente costuma falar lá na Coca que a pesquisa do ponto de venda é que nem jornal, né? Um jornal que está desatualizado, ele já não tem mais tanto valor, né? Só um comentário, Felipe. Desculpa te interromper aí. Nada. Eu não sei se todo mundo sabe que está na live, né? E você vai explicar um pouquinho mais para frente. Uma das fortalezas que o sistema, né, que o sistema Coca-Cola tem com relação a melhorar a execução é que como é a média execução, né? Então é muito comum as empresas falarem que tem foco em execução, mas não medem a execução. E para medir a execução, como é que começa o processo de medir a execução, né? Primeiro tem que definir o que vai ser medido, né? Qual é a fotografia de sucesso, qual é a loja perfeita, o nome que a sua empresa dá. Até aí tudo bem, mas como é que você mede isso, né? A maioria das empresas mede isso através de uma amostragem de um instituto terceiro e que cobre uma parte pequena do negócio e que, além disso, demora um monte de tempo para você ter informação. Você está olhando para o passado, mas não é um passado ontem, é um passado um mês atrás, né? E aí o sistema
o sistema de pesquisas que o Felipe implementou e que é um dos padrões de qualidade de execução da Coca-Cola, é um sistema próprio, de pesquisadores próprios, que mede diariamente e no dia seguinte o negócio está na mesa da equipe comercial com números para saber exatamente o que na execução tem que melhorar, exatamente aonde, exatamente como, né? Então, só quis dar esse complemento aí, porque talvez nem todo mundo saiba que esse processo que já é tão enraizado na cultura de quem trabalha no sistema, né? E é legal você falar isso, Jorge, porque eu tô muito acostumado a fazer essa apresentação dentro do mundo Coca-Cola, né? Então, algumas coisas que às vezes não são tão claras para a gente, já é parte do nosso dia a dia, mas eu vou falar um pouco mais à frente sobre a equipe de pesquisa, como é que a gente estrutura essa pesquisa, mas é isso mesmo, a gente tem uma equipe de pesquisa dedicada porque aquilo que é medido a gente não sabe como melhorar, né? Então acho que isso foi um dos primeiros insights, é um processo que começou lá no começo de 2000 na Coca-Cola Mundial, e eu acho que é legal falar também que assim, o Brasil é referência mundial, tá, nesses processos de execução dentro do mundo Coca-Cola, e é um dos elementos essenciais, né, que eu acho que constrói toda a base para a gente poder avançar em execução. E aí, continuando aqui, toda essa parte, né, que seria, como vou dizer, o motor ali para a gente alavancar a execução do mercado, ele não estava funcionando bem, né? A gente tinha um delay de informação para a área comercial, a gente tinha um problema de credibilidade, a gente tinha um problema de qualidade das pesquisas, né? Porque para a gente ter a equipe de pesquisa, né, a gente precisa ter a garantia, né, ter os processos de qualidade que eu estou fornecendo a informação correta e a melhor informação. E aí isso acabava gerando um descrédito muito grande, né, para a área comercial. Eles não tinham muitos treinamentos, como eu falei, cada um interpretava, né, o que era essa loja perfeita, ou como a gente chama, fotografia de sucesso, da sua maneira, com suas metodologias, os seus itens, e aí a gente precisava padronizar isso. Junto a isso também tem a questão da rotina comercial, né, quando a gente fala aí de RTM, né? Como é que é o tempo do vendedor no ponto de venda, né? E aí faltava a gente avançar no alinhamento, né? Como que a execução estava integrada a esse tempo, né? Para vocês terem uma noção, no começo, e isso faz parte, né, do processo aí da jornada, a gente recebia muito questionamento do vendedor em que ele questionava assim, olha, o meu trabalho ir no ponto de venda vender, eu não tenho que desenvolver o cliente, eu não tenho que falar com ele sobre geladeira, ou sobre comunicação de preço, ou sobre ativação, né? E foi todo esse processo que a gente teve que mudar junto com eles. E também o que a gente via na área comercial era, tá, tudo bem, a gente tem que melhorar, mas você demora 15 dias para me mandar uma informação, quando eu chego lá aquela realidade já não é mais aquela, eu não tenho a informação para agir, então assim, a gente teve que construir e pensar, né, junto como que a gente garantia as ferramentas corretas, né? Eu acho que isso é parte da cultura de execução para que o vendedor, o promotor tivesse a melhor informação na hora de executar, né? Então esse era um pouco do nosso cenário aí com as oportunidades e os desafios que a gente tinha para avançar, né? E aí, né, isso como eu venho falando, e até é o tema aí da apresentação, né, a execução é uma jornada. E a gente está falando em trabalhar, né, em transformar a forma que a área comercial trabalha, a forma que o marketing trabalha, a forma que trade trabalha, né? Então, assim, não é uma coisa que aconteceu do dia para a noite, a gente veio construindo, né, essa história desde 2015. Eu acho que 2015 foi um momento chave, né, que foi ali onde a gente não, na verdade, junto, né, a diretoria, o presidente da empresa definiu. Nós somos uma empresa com foco em execução de mercado. A fortaleza da Coca é a presença no mercado, é o tratamento que a gente tem com o cliente, como que a gente impacta o consumidor. E isso é o que gera valor também, né,
para a Coca-Cola aí no mercado quando a gente pensa aí em trade marketing e execução. Então, a partir daquele momento, foi como a gente chama a hora da mudança, né? A partir ali de 2015, a gente começou a entender que era importante ter o envolvimento das lideranças, do presidente, da diretoria, né? Para que a gente pudesse mudar esse cenário. Então, em 2016, a gente começou todo um processo de treinamento bem profundo junto com a área comercial. A gente reestruturou toda a área de pesquisa, né, pensando muito em qualidade, em cobertura, como é que a gente garantia, né, os processos adequados, como que a gente garantia as ferramentas adequadas, né, para a área comercial poder trabalhar, né, com as rotinas adequadas. Eu acho que isso foi muito ali 2016, 2017. E aí, depois foi mais também como que a gente ligava, né, esses pontos, né? Como é que eu garanto que os incentivos que eu estou fazendo para a área comercial estão conectados com a execução? Como é que eu garanto que o supervisor comercial tenha a melhor informação e mais rápida? Como é que eu garanto que o vendedor tenha a melhor informação quando ele chegar no ponto de venda? E aí é um pouco essa história, né? Quais foram os elementos que a gente foi desenvolvendo ao longo desses anos que foram muito foi muito importante para a gente poder desenvolver, né? Bom, toda a história, e aí como é que a gente traduziu para a realidade, né? Como é que a gente tirou aquele desejo, né, de quero ser a melhor execução da Coca-Cola no mundo para levar para a realidade, né? E aí eu acho que eu fiz esse slide que eu acho que são os elementos que a gente entende, né, que são os principais que a gente teve que desenvolver para essa cultura de discussão e sempre buscando, né? A gente fala que a gente tem até aí no meio que é a excelência na execução, né? Isso para a gente é como um mantra, né? Isso é o que a gente percebe de disciplina para avançar aí no mercado e gerar cada vez mais valor, gerar mais venda, capturar market share. O primeiro elemento, né, que eu já estou aí é a questão, primeiro, o começo de tudo que de marketing canais, né? A gente tem muita informação de estudos de ponto de venda, como é que o consumidor se move dentro do ponto de venda, como que ele é impactado, qual é o planograma que é o ideal para a gente poder impactar. Então, baseado nisso, né, as áreas de canais e shopper markets desenham uma fotografia de sucesso, que a gente chama, que é a loja perfeita, né? Então, qual é a loja perfeita para um supermercado, para uma padaria, para um mini mercado, né? Então, com essas estratégias definidas, que isso a gente ainda está ali no mundo do PowerPoint, né? A gente começa a desenvolver, né? O primeiro a gente já sabe o que a gente quer no mercado. E aí a gente traduz isso para uma linguagem, né, padronizada, né? Então, dali a gente pega aquele desenho da loja perfeita e desdobra para de fato gerar itens e métricas, né? Então hoje quando a gente fala com a área comercial, todos eles sabem todos os itens que a gente precisa ter dentro de um supermercado, o que é importante a gente ver dentro do supermercado e como isso é medido, né? Porque uma das coisas muito importantes é a gente garantir que todo mundo saiba o que está sendo medido e como é medido, né? Então, essa parte de treinamento, eu acho que a gente teve alguns aprendizados muito interessantes que eu vou compartilhar um pouco com vocês, mas a gente focou muito em treinamento, em módulos de treinamento, em dar o conhecimento tanto para a área comercial, para a área de marketing, né? Então, os treinamentos toda a parte de treinamento comercial, né? Uma coisa que a gente, depois de 2 anos, né? Porque quando a gente começou o trabalho, todo mundo questionava,
Ah, mas o vendedor ou o promotor não faz isso ou não faz aquilo porque ele não sabe. A gente falou, ok, mas a gente vai se certificar agora que todo mundo na empresa, tanto a área, marketing, comercial, logística, saiba exatamente o que a gente quer, como é medido e o que a gente espera de cada como a gente como o que, que a gente espera de cada ponto de venda, né? Então o que a gente tem hoje lá na Andina você pode não conseguir fazer a execução no ponto de venda por diversos motivos, mas não pelo motivo de não saber. Se você não sabe, a gente tem diversas ferramentas para te capacitar e que você possa de fato fazer o trabalho. A parte também de acompanhamento, né, que eu já falei um pouco para vocês, né, que é a minha área que eu sou responsável, é toda a parte de pesquisa, né? Como é que eu desenvolvo essa pesquisa, né? Porque para a gente saber se a gente está bem, se está mal, se está evoluindo ou não, a gente precisa acompanhar o mercado. E eu acho que a beleza aí da parte de pesquisa, né, que a gente chama de head lá, a beleza disso é como a gente desenvolve não só a pesquisa, né, mas os processos de pesquisa para que isso de fato gere valor, né, para a área comercial poder atuar, né? Então é medir aquilo que a gente está se propondo a fazer. Um outro pilar, né, que eu acho que para mim é fundamental e talvez um dos mais importantes é a questão da liderança, né? E aí eu vou falar um pouco como a gente materializou isso, mas liderança, se a gente não tem o comprometimento, né, da diretoria, dos líderes da empresa, fica muito complicado conseguir evoluir. Então, acho que isso é um dos primeiros passos para poder evoluir, né, que é a questão do envolvimento da liderança. Depois, né, um outro pilar que foi muito importante na Andina é a questão das rotinas e ferramentas comerciais, né? Como é que a gente demonstra para a área comercial, primeiro, isso faz parte da sua rotina. A gente precisa, sim, chegar no ponto de venda, olhar como é que está a geladeira, se ela está abastecida, como é que está o planograma, a comunicação de preço, que são todos os elementos que vão impactar ali na compra, no momento, né, de interação do consumidor com os nossos produtos e com a loja. E junto com isso as ferramentas, né? Lá atrás a gente percebeu que a gente cobrava muitas vezes uma coisa da área comercial, mas a gente não estava dando ali as ferramentas, né, as armas para ela de fato poder atuar no mercado. E aí eu vou falar um pouco do que a gente fez aí dentro dessas ferramentas. Ô Felipe, eu só vou adiantar umas perguntas que saíram aqui, caso você ache um gancho para responder, tá? Acho que você vai falar um pouco mais para frente. A Margarete está perguntando como é que, quando chega um feedback negativo da execução, né? Ou seja, quando chega um KPI de execução que está abaixo do desejado em algum item, qual é o principal item a ser estudado para melhorar a execução, né? Acho que ela está querendo saber um pouquinho do processo, né? Como é que você recebe a informação de que a execução não foi bem realizada ou não conseguiu ser bem realizada e como é que você faz para retroalimentar gerando algum tipo de ação, né? Como é que se prioriza o que fazer? É um pouco isso as perguntas que ela fez. Então, provavelmente você vai ter a oportunidade de responder isso ao longo da sua apresentação. Tá, eu vou falar, eu acho que é um pouco da história aí da apresentação, mas eu acho que o principal, assim, tudo que, como eu falei, quando a gente desenha as estratégias comerciais, que é lá a loja perfeita, aquilo tudo é traduzido em termos de itens e métricas, né? Então aquilo tem um peso que é de acordo com as prioridades, né? Uma coisa que a gente discute muito lá na Coca-Cola é que hoje a gente tem muitas prioridades, né? A Coca ainda está em todo esse processo aí de transformação para ser uma empresa total de bebidas, né? Que vende todo o portfólio de bebidas, água, suco. Então, como é que a gente prioriza, né? O que a gente deseja que o vendedor faça no ponto de venda? E aí, a partir do momento que a gente recebe essa informação de volta, né, da pesquisa, a gente desenvolve toda a parte de processo, que é essa que eu estava falando da liderança, né? A gente tem um comitê para analisar essas oportunidades e também
os planos de ações que a gente desenvolve através das unidades, né? Então tem um processo de análise junto com as unidades, junto com os comitês, para de fato isso virar um plano de ação que eu vou falando aqui ao longo da apresentação. Então, eu falei aqui de rotinas, né, e ferramentas, né? Acho que é um pilar muito importante. E o legal dessa parte de ferramenta, que vocês vão ver um pouco mais na frente, é que muitas vezes quando a gente tem uma cabeça mais gerencial, a gente pensa em gráficos, a gente pensa em como mostrar a informação, mas quando a gente vai para a ponta, né, para o vendedor, para o promotor, né, às vezes não é isso que ele precisa. O que ele precisa é dar informação simples e objetiva do que ele tem que agir, né? Muitas vezes isso é uma lista, é uma informação que a gente manda pelo aparelho dele, né? Aí, um outro pilar que também foi muito importante, a gente teve um aprendizado muito legal, é a parte de engajamento, né? Como é que a gente engaja a área comercial através aí dos incentivos, para que eles entendam que execução é o principal pilar de desenvolvimento e como é que isso está integrado nas nossas plataformas de incentivo para o comercial e a área de vendas. E a parte de integração também com os planos de marketing, né? Antigamente, como eu falei para vocês, a gente tinha muitas prioridades, a gente tinha muitas ações acontecendo e nem sempre isso estava integrado, né, com os planos que a gente tinha e a execução, né? Hoje, só citando aqui um exemplo, tudo que a gente faz na Andina em relação a desenvolvimento de mercado, engajamento do trade, programas de parceria, tem um pilar também de execução que é avaliado através aí da pesquisa. Bom, então agora eu vou explicar um pouco, né, detalhar um pouco, eu acho que eu vou ajudar aí a responder a Margarete, sobre como é que a gente desdobrou, né, os principais pilares, né? Quando a gente fala em liderança, né, liderança é uma coisa difícil às vezes de materializar, né, uma coisa meio subjetiva. E o que a gente pensou muito, né, era como que a gente passava a mensagem para a empresa que, de fato, desde o presidente até o vendedor, todos estavam engajados e comprometidos em ser uma empresa de excelência na execução, né? Então, para materializar isso, a gente criou um comitê de execução sênior. Então, esse comitê de execução sênior, ele acontece em cada estado, no Rio, no Espírito Santo e São Paulo, sempre com a presença dos diretores, né, diretor de marketing, diretor comercial, diretor de vendas, os gerentes de marketing comerciais e as pessoas de marketing comercial até nível ali do coordenador de venda, né? É uma reunião mensal e o objetivo aí é que a gente trabalhe todo mundo alinhado, né? Todo mundo entenda quais são os planos, quais são as ações que a gente está fazendo, quais são as oportunidades que a gente tem, o que a gente precisa evoluir, né? Então, respondendo um pouco, né? Aquilo que a gente é uma prioridade e a gente não está indo bem, né, no mercado. Acho que o motivo aí, né, o objetivo é esse, né? Primeiro garantir, né, a gente fazer uma reunião com a presença, né, do diretor e todo mundo olhando, né, os mesmos números, alinhando, né, as prioridades. Um outro ponto também, né, identificar e compartilhar as principais oportunidades por canal e região. Então, nesse momento, a minha área, ela apresenta o que a gente identifica de oportunidade por região e por canal. E também garantir que a execução ela é presente em todos os níveis corporativos, né? Porque uma das crenças que a gente teve que quebrar, né, no começo a execução é uma coisa que é para o vendedor, é para o promotor. E, na verdade, a gente quis mostrar que não. Execução acho que passa por todo o envolvimento e engajamento de toda a empresa, né? Como eu falei lá, o exemplo lá do chefe misterioso que vai na operação entender o que está acontecendo, acho que é um pouco isso, né? Se a gente não sente as dores ali de quem de fato está ali no mercado fazendo, a gente nunca vai entender o que a gente tem que melhorar. E aí, nesse comitê, com todos os gerentes, a gente troca muita informação, a gente
faz planos táticos, né? O que a gente precisa melhorar em cada região. Na Zona Norte do Rio, a gente tem que expandir uma certa embalagem, ou tem que aumentar nosso espaço em gôndola. Eles fazem benchmark entre eles, né? Então, às vezes, um gerente leva um case ou leva o que eu estou fazendo na minha região para melhorar este indicador ou para fazer melhor aquele indicador. E também os acompanhamentos das ações e dos planos, né? De treinamento, plano de ação, desenvolvimento de ferramentas. Então, isso foi como a gente materializou aí, né, essa questão da liderança, né? Foi a primeira mensagem que a gente deu para dizer, olha, a execução é de todo mundo e está todo mundo engajado e junto no mesmo barco para a gente evoluir. E aí, né, isso aí já foi uma evolução que a gente fez. A gente percebeu que tinha uma oportunidade da gente desdobrar isso, né? Então, a partir do momento que a gente realiza, né, esse comitê de execução sênior em cada estado, isso depois é rapidamente desdobrado, né, para as unidades de vendas. Então, a gente chama dos comitês regionais. Então, cada unidade com os seus coordenadores, supervisores de vendas e realizam esse comitê, e aí é mais ou menos um modelo, só que muito mais específico para a região, em que os supervisores, né, junto com os coordenadores, eles apresentam para as suas equipes quais são as oportunidades, o que ele está fazendo de plano de ação. Eu instalei tantos hacks, eu ativei tantos pontos de venda, eu estou fazendo um treinamento específico com um vendedor que não está indo bem, que não está entendendo as métricas. Eu estou fazendo uma rotina de coaching, né, que é o acompanhamento em rota, para ver o que o vendedor pode melhorar ali na rotina de venda dele, né? Então, isso é rapidamente desdobrado, junto com a figura que a gente tem, que são os desenvolvedores de execução, né? Eles são responsáveis por fazer essa conexão entre o que a gente discute nos comitês e as áreas comerciais, as unidades comerciais, né? Então, como é que eles desenvolvem esse processo. E aí isso gera todo um plano de ação, e isso é uma ação contínua que está sempre acontecendo nas áreas comerciais, né? A gente é muito, como eu falei, quando a gente vira a chave, né, para a cultura, os indicadores de execução, eles são tão importantes quanto os indicadores de venda e de volume. E todo dia eles estão acompanhando, né? E isso tudo se desdobra de fato em ação. Seja alguma ação para melhorar o mercado, alguma ação numa rota específica, né? Só um comentário, Felipe, não sei se você vai comentar com a galera aqui. Existe uma correlação direta, provada estatisticamente, né, entre o índice de execução e o market share de cada região do Brasil. As regiões que têm melhor execução são as que têm melhor resultado de venda, de crescimento, de tudo. Então, quando você comentou que a execução acaba sendo tão importante quanto vendas, mesmo, porque ela é uma das alavancadoras do resultado, né? O pessoal fala muito hoje em dia em foco em sellout, né? Vamos focar sellout. Mas o sellout, não é no sellout que você tem que focar, porque o sellout é um resultado, o sellout é um output. Você tem que focar na execução, porque a execução é que vai fazer acontecer o sellout, né? Então, é bem interessante você ter comentado isso, porque para quem já está nessa cultura, é óbvio, né? Um dos elementos que gera o resultado é a execução, né? Tem uma série de perguntas surgindo aqui, mas eu acho que eu vou deixar mais para frente, porque eu sei que você vai acabar tocando nos assuntos, tá? Tá bom, pode deixar, Jorge. Não, e é legal você comentar isso, porque realmente isso é meio um dilema, né? Acho que mais no passado a gente tinha esse dilema, né? A execução realmente traz market share, realmente vende, e de fato, né, ao longo aí dos últimos anos, a Coca desenvolveu vários estudos de correlação com market share, a importância do espaço em ponto de venda, né? Como isso se relaciona com a venda. E aí eu vou falar mais no final, mas só para adiantar um pouco o tema, né, do que está vindo aí no futuro, a gente tem evoluído aí muito, né, e tem cada vez mais virado uma realidade a questão de Big Data e Machine Learning, né? Então a gente já está chegando
num nível de granularidade que a gente já consegue mapear os pontos de venda e entender assim, olha, o meu hack nessa região, nesse bairro, com esses produtos, ele vende mais ou menos, né? Então, acho que isso tudo como a gente vai qualificando, né, a execução. Mas dando continuidade aqui, né, eu acho que esse pilar da liderança é um muito importante, né, e também como isso é desdobrado, né, através até chegar no vendedor, né, eu acho que esse é um dos pilares fundamentais, foi um dos primeiros que a gente começou, que foi o comitê de execução. Bom, outro ponto que eu falei, né, que temos aprendizados muito interessantes, foi a parte de treinamento. E aí eu vou contar um pouco a história, né, do que a gente passou lá. Passou na Andina. Quando eu cheguei, né, cheguei na Andina, a gente começou a desenvolver treinamento e tinha todo esse questionamento, né, em relação as pessoas saberem ou não as métricas, e como vocês citaram aí, existem 1000 prioridades, 1000 itens para se fazer, como é que eles iam saber isso tudo, né? E aí a solução foi qual, no primeiro momento? A área de execução, né, que é a minha área, vai treinar todos os vendedores e repositores para que todo mundo tenha os mesmos conceitos. E aí passamos um ano assim. E aí qual foi o resultado? Tiveram alguns. Primeiro eram só uma apresentação em sala, né, uma parte teórica, então ficava muita dúvida da parte prática. O segundo aprendizado foi, se a gente queria ganhar velocidade, né, no treinamento, uma pessoa, né, uma área treinando aí mais de 2, 3 mil pessoas, a gente não conseguia ter a velocidade, a gente ia demorar quase um ano rodando todas as unidades e todas as áreas para conseguir treinar as pessoas, e mesmo isso tem, né, toda a questão de rotatividade. E por fim, né, eu acho que aí nessa questão da cultura, né, de execução, era como o que a gente via era que muitas vezes eu ia lá fazer o treinamento na área comercial ou numa unidade de vendas, e muitas vezes o coordenador ou o gerente ou mesmo o supervisor, né, o chefe lá dos vendedores, eles não se sentiam parte disso. Eles pensavam, olha, vem uma área aqui que vai treinar os vendedores e eles vão fazer. Eu não preciso saber, eu não preciso orientar a minha equipe. E aí eu acho que esse foi um dos grandes aprendizados, né? E aí o que a gente fez? Depois aí de um ano e meio, a gente falou, bom, vamos mudar o modelo. Aqui, como a gente está construindo toda uma história que a gente tem que jogar junto, ou a gente vai todo mundo saber junto, ou a gente não vai saber junto. E aí o que a gente desenvolveu foi o seguinte, para a gente ganhar velocidade, ganhar o comprometimento, né, e a responsabilização dos de fato gestores, a gente hoje tem um modelo de treinamento em que a minha área, né, é responsável por treinar todos os líderes e multiplicadores do comercial. O que isso significa? A gente faz treinamentos para os multiplicadores, que são as figuras que vão desdobrar, né, esse treinamento para os vendedores e promotores, e treinam também os coordenadores e gerentes comerciais e de vendas. Então, a gente passa um mês treinando eles, né, rodando as áreas e treinando todos eles, e eles são responsáveis por desdobrar, por treinar as suas equipes. Então, traduzindo isso, a partir do momento que um supervisor de venda ele recebe um treinamento e é a responsabilidade dele executar o treinamento e treinar a equipe dele, ele é parte também da solução, né? Ele não é mais só um torcedor ou alguém que está acompanhando ali o trabalho do vendedor. Então, se acontecesse do vendedor dele não saber as regras, era uma responsabilidade dele, em que eles tinham que buscar as ferramentas para poder se capacitar. Então, eu acho que isso foi um grande aprendizado, tá? A gente ganhou muita velocidade. O que a gente fazia aí em quase um ano, a gente faz hoje em um mês, nesse modelo. E a gente ganhou muito, muito mais envolvimento da equipe de gestão e liderança, tá? E qual é o modelo que a gente acabou realizando esses treinamentos e que eu acho que tem funcionado, né?
A gente tem toda a parte de treinamento em sala de aula, com apresentação. Esse ano a gente desenvolveu treinamento online também, então eles têm uma plataforma online para acessar. A gente tem dinâmicas, discussões, faz provas em sala e depois tem uma parte de treinamento prático, em que a gente vai para cada ponto de venda e mostra exemplos reais. Por quê? O que a gente percebeu é que muitas vezes quando você vai ao ponto de venda, eles não são iguais. Eles não são como o desenho lá que a área de shopper marketing fez. Cada um tem suas características, tem suas particularidades, e aí como é que o que se adapta ou não dentro de cada ponto de venda. E eu acho que isso foi muito rico, né? Eu acho que as pessoas, né? A área comercial, o vendedor, o promotor, ele aprende muito mais na prática do que em sala de aula, né? Acho que todo mundo com isso, né? E junto a isso a gente tem toda uma parte de suporte, né? De materiais que a gente disponibiliza para a área comercial. A gente usa muito o WhatsApp, né? Então a gente manda muita coisa para o WhatsApp, como a Margarete perguntou aí, né? O que a gente precisa melhorar, quais são os principais indicadores, o que está mudando, o que não mudou, como é que é uma métrica que a gente sente que as pessoas não estão sabendo. Então esse foi um dos pilares para a gente poder deixar todo mundo alinhado em relação ao treinamento. Agora... Só aproveitar, você viu que a minha cara aparece aí, você já sabe que vai me perguntar. Eu já paro de falar. Não, tranquilo. Só queria aproveitar, tem duas perguntas interessantes aqui. Uma da Karina, que pergunta, a Coca-Cola é uma empresa total de bebidas, como é que ela prioriza a execução das diferentes categorias, né? E a Natália pergunta se essas pesquisas têm margem de erro, né? Interessante as perguntas, porque eu vou até dar uma... Vou te ajudar a responder pelo que eu lembro do processo, né? A verdade é que uma loja perfeita, ela só é perfeita se todas as categorias tiverem atingido o seu patamar de perfeição que foi estabelecido em cima de um critério que é a fotografia de sucesso, a loja perfeita, né? Agora, a pontuação que a loja recebe, o índice, né? Esse índice, essa pontuação que a loja recebe, ela pode ser ponderada. Se num determinado momento, por determinado motivo, a categoria de águas é mais importante que a categoria de energéticos, ela vai ter mais pontos na hora que for fazer a conta do índice de execução. E assim que você estabelece a prioridade, né? E do ponto de vista de priorizar o resultado, né? Todo aquele trabalho de comitês, de plano de apresentação de benchmarks para você aprender o que é o melhor, o que dá mais resultado, né? E aí você reaplica isso. E a priorização é sempre crescer a execução. É mais ou menos isso ainda, Felipe? É por aí. E é legal essa pergunta porque eu comecei a Coca-Cola há 11 anos, né? E eu peguei bem, na época que eu entrei na Coca, a Coca tinha acabado de comprar a Mate-Leão. E é interessante isso porque existe todo um movimento, né? Eu acho que a mensagem tem vindo cada vez mais forte que a Coca-Cola não é uma empresa que vende só refrigerante ou só Coca-Cola, que a gente é uma empresa total bebidas. Mas isso, dentro dos nossos questionários e dentro da fotografia de sucesso, a gente tem uma priorização. Ou seja, tentando trazer isso para o mundo prático, né? Quando o questionário, né, para a gente gerar a nota daquele ponto de venda, às vezes a gente vai priorizando as categorias e os SKUs e de acordo com aquilo que a gente quer desenvolver mais ou proteger também. Então, exemplo, uma coisa que não pode, apesar da gente estar andando sempre ser uma empresa total de bebidas, uma coisa que a gente não pode faltar no ponto de venda é a Coca-Cola PET 2 litros, ou é a lata da Coca-Cola. Então isso vai estar priorizado lá. O outro ponto de margem de erro, a gente tem mais a questão a gente tem todo um processo de qualidade, né, que é o que eu vou falar um pouco agora, para poder garantir o mínimo de erro possível. A gente erra, né? Até porque são pessoas humanas fazendo, mas quando a gente faz a pesquisa de execução de mercado, que é um pouco que é a do Red, né? Que é a minha área lá, a nossa maior objetivo é que aquela informação volte o mais rápido possível para a área comercial, né? Então, diferente um pouco de uma pesquisa
em que você está buscando insights, às vezes você vê muita pesquisa de consumidor, ou mesmo, como eu falei, a Copa de Execução, em que você tem um compromisso maior estatístico, a pesquisa do ponto de venda, o objetivo, a gente sempre falou isso lá na Andina, falar, se a pesquisa, né, de ponto de venda tivesse um objetivo só, qual seria? Seria eu pesquisar hoje e amanhã o vendedor passa na loja e melhora a execução de acordo com o que a gente identificou na pesquisa. Então a gente foca muito em processo, a gente tem pesquisa só para dar uma referência, né? E aí a gente já trabalha mais com a Nielsen, né? Na Copa de Execução. A gente tem uma margem de erro aí mais ou menos de 5%, tá? Mas seguindo aqui, falando um pouco agora mais da área mesmo de pesquisa, né? Imagino que algumas pessoas devem ter curiosidade aí de saber como é que é. Qual é o objetivo, né? O objetivo aí é a gente, de fato, acompanhar, né, os indicadores de execução, entender daquilo que a gente programou, como é que a gente medir, né, para a gente poder tomar as ações e melhorar o mercado, né? A gente só consegue melhorar o que é medido, acho que o conceito é esse. Ela é realizada diariamente nos pontos de venda, né? Como eu falei, eu tenho lá uma equipe de 32 pesquisadores, e eles estão todo dia na rua gerando informação, fazendo pesquisa, e o principal objetivo dela é gerar informação para a área comercial, né? E aí a gente entra em algumas condições que são muito importantes, né? O primeiro a amostra, né? Como é que eu defino uma amostra que de fato esteja conectada com o nosso negócio, né? Então toda a parte de definir a amostra, os clientes que eu vou pesquisar, hoje a gente não faz um censo, a gente pesquisa aí mais ou menos 15% da nossa base de clientes mensalmente, mas a gente quer aumentar. Como que eu defino uma amostra que esteja focada nos nossos clientes parceiros, para eu poder medir lá meus planos de marketing e desenvolver o relacionamento com esses parceiros, e também nos potenciais, né? Aqueles que a gente entende que sejam os clientes que a gente tem oportunidade para aumentar market share ou capturar volume. Existe um outro ponto que é muito importante, que é a gestão dos processos de qualidade, né? A pesquisa só passa a ter valor a partir do momento que ela de fato tem credibilidade na área comercial e eles entendem que aquilo é uma pesquisa para melhorar o ponto de venda, né? Que eu estou dando uma informação que é valiosa para ele, que eu estou dizendo para ele onde é que está o próximo passo para a gente vender mais ou para conquistar mais market share. Então eu vou mostrar um pouco das rotinas aí de qualidade. E a gestão da pesquisa, né? É importante a gente ter a visão total, né? Uma coisa que eu falava lá, assim, a RED, né? Que é a Right Execution Daily, execução correta todo dia, diariamente, como é que eu garanto que isso realmente está funcionando, né? E aí não é só a pesquisa, desde montar o questionário, definir a amostra, realizar a pesquisa, rotinas comerciais, ferramentas, desenvolvimento de pessoas, como que eu consigo desenvolver todos esses processos e que eles estejam integrados com as rotinas comerciais. E um outro pilar que eu acho que talvez seja um dos mais importantes aí, como eu falei, diferente de uma pesquisa que você quer ter insights, entender como o consumidor se comporta, o objetivo aqui é velocidade, né? Quanto mais rápido eu der a informação para a área comercial atuar, melhor, mais validade ela tem. Então, aqui, isso são até eu trouxe aqui umas fotos da equipe, né? Os treinamentos que a gente realiza, a gente tem toda uma estrutura de supervisão, né? A gente tira foto de todos os pontos de venda, porque a gente tem um processo em que a área comercial ela pode questionar a pesquisa, né? Ela tem até 3 dias para questionar, eu acho que o pesquisador errou ali. Aí a gente valida através de foto ou faz uma revisita no ponto de venda. A gente tem toda a parte de desenvolvimento dos pesquisadores, treinamento mensal com prova, acompanhamento das supervisoras no ponto de venda junto com eles. Temos incentivos e também tem uma auditoria que a Nielsen realiza para a Copa de Execução com os pesquisadores em rota, né? Então essa foi a forma da gente mostrar para a área comercial e para a empresa que, assim, aqui nós temos boas informações de qualidade. Bom,
Passando aqui um pouco da pesquisa, né, e aí já caminhando ali mais para o output da informação, né, como eu falei, é, Só para aproveitar, Felipe, tem uma pergunta da Camila, se a pergunta é feita, se a pesquisa é feita através de questionário ou por reconhecimento de imagem, acho que você vai explicar um pouco disso agora, né? isso. Legal. Não, legal, legal a pergunta. A pesquisa ela é feita num celular pelo pesquisador. Hoje ela ainda é manual, mas a gente tem o desejo aí, e é o que vem avançando aí, de ir para reconhecimento de imagem, que eu vou falar até um pouco mais à frente ali nos próximos passos para explicar até um pouco melhor sobre a tecnologia. Mas falando em relação a ferramentas e rotinas, né? O que a gente fornecia para a área comercial? A gente tinha um processo manual, que a gente tinha um analista dedicado a só gerar informação, né? Todo o trabalho dele era o trabalho de processar a informação, baixar a informação de banco de dados, trabalhar ela, cruzar, né, com estrutura comercial para de fato gerar a informação para a área comercial. Isso demorava em média 15 dias. Eram arquivos pesados que a gente mandava por e-mail. Então, assim, era um processo moroso, né? A gente tinha muita oportunidade de dar uma informação mais rápida e melhor para a área comercial, né? E aí, o que a gente fez? A gente fez todo um processo de documentar, né, esse processo. A gente pegou assim, o que o analista fazia no Excel, vamos documentar isso tudo para levar e automatizar isso junto com o BI, né? Então a gente construiu um BI, hoje a gente tem um BI, né, que é integrado com o SAP e com o sistema de pesquisa, e aí ele é um processo automático, tá? A pesquisa é realizada hoje pelo pesquisador, amanhã ela está disponível para a área comercial já trabalhar, né? E isso, assim, dá muita velocidade para o processo, acho que dá muito engajamento para a área comercial, muito mais credibilidade no processo, né? Como é um processo documentado. Então, só para vocês terem uma ideia, né? Hoje, se o BI der alguma falha por link, né, ou por execução de processo e não atualiza a informação de ontem, toda a área comercial liga para a nossa área para dizer que não estava atualizando e o que estava acontecendo, né? E um outro ponto importante foi que a gente pegou, né, um analista que era todo dedicado a processar a informação para de fato gerar valor, né? Ele analisar e identificar oportunidades e compartilhar isso com a área comercial. Uma outra ferramenta, né, que eu acho que foi muito importante, e essa é mais recente, a gente fez uma integração também entre o sistema e o handheld, né, o celular que o vendedor trabalha. Então, hoje o vendedor, quando ele chega no ponto de venda, vai aparecer para ele logo no começo a pesquisa mais recente que ele realizou e quais são as 3 principais oportunidades para ele melhorar a execução naquele ponto de venda, né? A gente chama lá do to-do list, né? Então ele olha aquilo e aquilo já ajuda ele a entender. De repente faltou aqui uma Coca-Cola de vidro, ou faltou uma Fanta, ou faltou um mate. Isso aí ele já aparece para ele. Por fim, né, eu acho que temos aí a Oi, última. oi, Felipe. Oi, Posso te Jorge. interromper um pouquinho? Claro. Tá certo. Algumas perguntinhas que surgiram aqui que eu acho que, antes de você mudar de tela, pode fazer sentido você abordar. O André perguntou quantos promotores tem. Eu acho que, não sei se ficou claro para o André e para o resto da audiência, que não são promotores que coletam as informações, né? É uma equipe de pesquisadores que Isso. está numa outra divisão da empresa, que não responde para a área comercial, né? Responde para você, no caso, responde para a sua estrutura, Isso. né? E não são os Isso. promotores que... Então, apesar da pergunta, né, ter um caráter de curiosidade com relação à operação da Coca, que não sei se vier ao caso responder, mas não são os promotores que coletam, né, os Isso. dados. Está correto? Ou isso mudou alguma coisa? Não, é isso mesmo. Hoje a pesquisa ela é realizada por um pesquisador e, como eu falei, na Andina a gente tem 32 pesquisadores, tá? Que se reportam para mim. E em relação. Mas eu vou falar um pouco ali mais na frente. Existem novos processos aí, reconhecimento de imagens surgindo, e já tem gente testando e pensando como que integra essas diferentes funções de uma só com a ajuda da tecnologia, tá? Legal.
Perfeito. E a Camila também perguntou se tem reconhecimento de imagem, acho que você já respondeu, né? Tá. E tinha uma Uhum. pergunta se você consegue medir eficácia de planograma com a pesquisa. Boa, ótima pergunta. Olha, sendo bem sincero e transparente, tá? Hoje a gente mede de maneira ainda, na minha visão, um pouco manual e com muita oportunidade de desenvolver, tá? A gente olha assim, dentro da geladeira tem a quantidade lá de planograma de Coca-Cola ou de Fanta que a gente imaginou, aí é uma pergunta que o pesquisador responde. Mas com essa nova tecnologia aí de reconhecimento de imagem, isso vai ficar muito mais fluido, muito mais dinâmico, porque através da foto ele já vai conseguir te responder se o planograma está adequado ou não. Perfeito. Tá? Legal. Vou dar a sequência aqui. Vai lá, vai lá. Bom, em relação a engajamento, né? Engajamento a gente também tem uma história interessante, porque lá no começo, em 2016, a gente tinha vários incentivos acontecendo com a área comercial, e como eu falei, né, com todas essas mudanças e novos lançamentos que a Coca tinha, acabava que todo mundo queria fazer incentivo com a área comercial, porque era a forma de você alavancar para aumentar a sua cobertura do produto, para vender mais. E acaba que a consequência disso era, primeiro, os vendedores e a área comercial eles não entendiam por que eles estavam ganhando um prêmio. Eles não sabiam por que eles estavam ganhando um brinde, qual meta eles tinham batido e qual era a meta. Ou seja, então a gente entendia que os incentivos eles não estavam fazendo o seu devido valor, porque na verdade ele não estava impactando a área comercial e também não estava integrado aos objetivos de execução lá da loja perfeita, né? E aí o que a gente fez? A gente criou um incentivo, uma plataforma de incentivo anual, muito semelhante aí a uma estrutura aí de um programa de fidelidade, esses das companhias aéreas, né? Então, hoje o vendedor, o promotor, ele tem lá os objetivos deles individuais e ele tem os objetivos coletivos. E ele vai somando, a gente chama de medalha, mas pode ser pontos, né? Ele vai somando esses pontos e a partir dessa pontuação isso vai habilitando ele a ganhar os prêmios e os reconhecimentos, né? Outro ponto importante é que a gente integrou tudo nessa plataforma de forma que o vendedor ou o promotor ele entenda de maneira simples e objetiva quais são os pilares estratégicos e execução é o principal pilar, né? A nota dele ali de execução é o principal pilar. Então ele sabe que ele desenvolvendo a execução e aqueles pilares que a gente definiu, isso vai trazer a evolução dele no incentivo. E aí tem diversos prêmios, tem viagem nacional, viagem internacional, churrasco, e também no final do ano a melhor unidade comercial tem uma festa junto para ele, para a família dele, para que ele possa ser reconhecido, né? Acho que isso foi também um outro pilar aí legal para desenvolver o engajamento da área comercial, né? Então aqui já fechando, até para não tomar o tempo de vocês, que já está um pouco tarde aí, né? O que a gente aprendeu até aqui, né? E tentando trazer um pouco do resumo aí da história até aqui, né? Acho que o primeiro pilar e um dos pontos mais importantes a gente precisa que as lideranças sejam engajadas e comprometidas. Ou seja, o tema de execução ele tem que fazer parte da agenda desde o presidente até o vendedor. E todo mundo tem que entender que eles são parte dessa solução, né? Então a gente trabalha muito junto e pensando, né, como é que a gente melhora cada nível aí e como que as mensagens chegam para todo mundo que a execução é realmente importante. Outro ponto importante também, né, é a questão de fazer, aprender e corrigir, né? A gente não acertou nada de primeira, como eu falei, várias coisas a gente mudou no meio do caminho, a forma de fazer, como que a gente engajava as pessoas e muitas vezes a gente errou também. A gente tentava e não acertava e mudava o ponto. Só que o legal desse processo é que ao fazer,
você recebe os feedbacks, e com esses feedbacks você pode fazer coisas cada vez melhores, né? O que eu estou querendo dizer? Até trazendo lá o exemplo lá do chefe misterioso, né? Às vezes você pensou uma coisa super genial, né, na sua cabeça, né? Você pensou que ia fazer uma ferramenta e ia acontecer, mas quando você vai lá na ponta, o problema é que o cara não consegue acessar a internet, ou que o cara, o aparelho dele não funciona direito. Então, acho que assim, é preciso ter a visão do todo e ter também a disponibilidade de estar junto dessas pessoas, né, do promotor, do vendedor, e entender um pouco o dia a dia dele e as dificuldades dele. O outro pilar também que é muito importante é a velocidade e qualidade da informação, né? Como eu falei, a história do jornal, né? Aqui o objetivo é a gente conseguir melhorar a execução todo dia o mais rápido possível. Então, e eu acho que o mundo caminha para isso, né? Hoje a gente tem a pesquisa, a gente tem a informação disponível no aparelho do vendedor e no BI lá, né, para a área comercial, um dia depois da pesquisa. Mas isso já tem evoluído e a gente já vê exemplos em que o vendedor mesmo vai chegar no ponto de venda, tirar uma foto e aquela foto vai responder para ele o que ele tem que melhorar ali de planograma, de execução do ponto de venda, né? O outro pilar que foi muito importante também as pessoas que estão de fato na ponta, elas têm que se sentir valorizadas. Ou seja, a gente tem que ter as ferramentas corretas para que elas possam trabalhar, né? Então, o que eu falei, às vezes a gente tem a cabeça ali muito de gráficos, como é que, né, de reuniões gerenciais, mas o que a gente precisa dar para a área comercial muitas vezes é uma lista. Uma lista dizendo assim, nesse ponto de venda você precisa fazer isso. E é isso que a gente desenvolveu, né, com o BI, com o Todoist lá que eu falei. E por fim, né, como o George reforçou, e isso é um mantra dentro da Coca, né, execução de mercado eu acho que é um diferencial competitivo, né, é uma das grandes fortalezas da Coca-Cola e isso pra gente é inegociável e indiscutível. Aproveitando esse teu slide, Felipe, eu queria passar umas perguntas muito legais da Lourdes, né? A Tá. Lourdes colocou a seguinte, que, na opinião dela, nesse processo não basta a empresa ter tecnologia, é preciso investir na comunicação entre pessoas, né? E se pelo que você relatou, né, no seu trabalho, que você teve que esse processo teve que envolver uma comunicação integrada envolvendo todas as áreas da empresa, inclusive a presidência. Ela pergunta se foi muito difícil os envolvidos nesse processo entenderem o trabalho de base do grupo de pesquisa. E como é que foi feito para incentivar a base do processo? Tá, não, legal. A pergunta não foi fácil, não é fácil, porque como a gente está falando em pesquisa, isso diferente de uma venda, que é um fato, né? Um fato que aquilo foi faturado e é uma nota fiscal e é uma venda, a pesquisa ela é muito questionada, né, em geral. Mas a partir do momento que a gente traz essa questão da qualidade, da credibilidade da informação, dos processos de qualidade, isso acaba dando mais força para o processo. Eu acho que isso é um pilar importante, né? A qualidade da pesquisa, a velocidade também, né? Porque se você dá a informação amanhã, ela é menos questionável e também, por fim, eu acho que com certeza o apoio da diretoria, né? A partir do momento que começa a se questionar muito a pesquisa, muitas vezes tem que entrar um diretor ou um gerente comercial e falar, olha, a realidade é essa e vamos trabalhar para melhorar. Perfeito, perfeito. E para finalizar aqui, esse é o último slide, eu juro. Isso aqui é muito mais, eu acho que para pensando aí um pouco de futuro, o que a gente está desenvolvendo aí dentro da Coca, mas até o que a gente vê, né? A gente conversa aí muito com o pessoal do mercado, pessoal que trabalha com pesquisa, né? E tem mudado muito. Eu acho que o primeiro pilar aí o primeiro pilar, né? E aí alguém já citou, eu esqueci quem foi, acho que foi a Camila, em relação à tecnologia de reconhecimento de imagem, tá? É engraçado a gente falar, né, sobre essas novas tecnologias,
porque muita coisa que a gente via há 2, 3 anos atrás e pensava assim, isso aí é coisa do Minority Report, isso aí é coisa da Matrix, isso não vai chegar, hoje de fato já é uma realidade, né? Hoje a gente já tem várias operações no mundo e no Brasil da Coca-Cola trabalhando com reconhecimento de imagem, que como é que funciona, né? Vou explicar rapidamente aqui. Ao invés de ter uma pessoa respondendo no aparelho se tem ou não certo produto, como é que está o planograma, a pesquisa ela é realizada, a pessoa tira a foto, né, as fotos dos pontos, né, dentro do ponto de venda, e aí a tecnologia, né, ela confronta aquela foto com o que seria a sua fotografia de sucesso, a loja perfeita, e devolve já a resposta, né, uma forma de automatizar o processo de pesquisa sem necessariamente ter a necessidade de uma intervenção humana. E aí, quais são as consequências disso, né? Eu acho que isso traz muita credibilidade, né, de qualidade da informação. Então, como alguém perguntou aí, a partir do momento que isso é feito por um computador, né, e totalmente definido, eu acho que traz muita credibilidade e também traz para novas formas de pensar novos modelos de fazer a pesquisa, né? Eu vi que acho que alguém perguntou aqui se eu faço a pesquisa com a Natália perguntou se os promotores que realizam a pesquisa. Hoje não, mas assim, eu entendo que num futuro a tendência é que isso aconteça, tá? Por quê? Porque a partir do momento da tecnologia de reconhecimento de imagem, a gente consegue ter muito mais velocidade para fazer a pesquisa e também para dar o feedback. Muito mais por isso vai gerar um feedback muito mais rápido para ele atuar no ponto de venda. Um outro ponto importante, o outro ponto que eu tenho visto assim, e tem evoluído muito é a questão de Big Data e Machine Learning. Né? Hoje também era uma coisa que a gente passou aí uns 2, 3 anos falando em Big Data, Machine Learning e pensando, Big Data, Big Data. E sempre a gente vê um uso muito para a área digital, né? A gente vê, tem o case lá da Netflix, como é que ela ajusta lá as séries dela de acordo com Big Data, mas isso hoje também já está sendo uma realidade aí de trade marketing e de ponto de venda, né? A digitalização do ponto de venda, a questão... Então, assim, só citando um exemplo, né, que a gente está desenvolvendo também, a gente tem toda uma parte de interação com o consumidor através de QR Code, e a partir desses QR Codes a gente vai ter um nível de informação muito maior e com isso a gente vai conseguir dizer com precisão por loja qual é a melhor forma de abastecer um rack, qual é a melhor comunicação para aquele tipo de consumidor, especificamente daquela loja, que pode ser porque tem um colégio perto ou tem um ponto de ônibus perto, alguma coisa que vai linkar a rotina dele com toda essa informação e gerar mais valor aí para a gente trabalhar a execução. E por fim, né, eu acho que tudo isso está conectado, as ferramentas comerciais têm evoluído cada vez mais, como eu falei aí de reconhecimento de imagem, a gente tem hoje já atendimento por WhatsApp, o chat, os atendentes virtuais, e que isso vai gerar toda uma revolução, né, no modelo de atendimento aí para o mercado, para o ponto de venda. Né? Então, acho que são coisas aí para queria trazer um pouco também do que a gente está andando e caminhando. Fantástico, Felipe. Deixa eu ver algumas perguntas que ainda não foram feitas, né? O Pedro, ele perguntou, quando você falou em BI, ele perguntou se tem alguma linguagem específica do BI que você possa dividir, como é que foi feita a certificação e a validação desse processo? Pergunta mais Tá. técnica aí. Legal. Bom, eu não sou de TI, tá? Mas a gente fez o BI, o desenvolvimento foi feito em parceria com a área de TI, né? E, na verdade, o que eles fizeram foi pegar todos os cálculos que a gente fazia em Excel, documentar isso, e levar isso para dentro do SAP. Se eu não me engano, acho que é a ABAP lá que eles chamam. Não sei
se essa é a linguagem, tá, o Pedro? Mas o que eu acho que foi legal aí nesse processo, junto com a TI, o nosso BI é dentro do SAP, tá? Que aí está integrado com toda a empresa. Mas o desenvolvimento eu acho que foi em ABAP, eu não sei se foi SQL, mas o legal foi linkar o banco de dados da pesquisa com o sistema da empresa, né? Perfeito. Cara, Pessoal, se vocês quiserem colocar mais perguntas aí, fiquem à vontade, tá? Eu estou aqui passando por todas para ver se tem alguma que não foi respondida. E a Margarete pergunta. Ah, desculpa, o Leandro pergunta se colocar o promotor para coletar informações não pode gerar problemas, porque ele acaba tendo interesse no resultado que ele mesmo está medindo. Tá. Uhum. Não, legal a pergunta e também é interessante porque é a vida real, né? A gente tem muito dentro do processo, a gente trabalha com seres humanos, a gente de fato durante a jornada aí encara problemas de fraude de pesquisa, parceria entre o vendedor, promotor e vendedor. Só que assim, o Leandro, dando a minha visão aqui, eu acho que cada vez mais, isso não é uma realidade ainda, isso no mundo da Coca-Cola está começando a ser testado, né? O promotor fazendo a pesquisa, mas eu acho que isso está muito ligado a duas coisas principais. Primeiro, os modelos de reconhecimento de imagem estão se aprimorando cada vez mais, né? Aí com a questão do machine learning, para identificar fraude. Então, se por algum acaso o promotor ou o pesquisador tirar a foto da foto, ou uma foto que não seja real do ponto de venda, hoje a tecnologia já está conseguindo identificar isso. Então, acho que já tem meios de mitigar um pouco isso. E eu acho que o outro ponto era a forma que a gente engaja o promotor, né? A partir do momento que ele começar a entender que aquilo é uma ferramenta que vai melhorar o trabalho dele, eu acho que ele vai ter muito mais interesse em se desenvolver desse lado. Mas, assim, o risco tem, eu acho que a gente tem que testar e aprender, mas o que eu tenho visto de caminho, assim, é a integração dessas figuras, sim. Legal. Felipe, você consegue encerrar o slide aí para a nossa imagem ficar maior de novo? Tá, vamos lá. Não, por fim, já queria agradecer aí, né? Também abrir aí para as perguntas. Deixa eu só ver como é que. Eu vou finalizar aqui. Agradecer aí a presença, pedir desculpa pelo horário, em poder compartilhar, né, um pouco da nossa experiência. E agradecer aí ao George também pela abertura, por ter me convidado. Eu a princípio fiquei um pouco receoso, porque eu nunca tinha feito esse tipo de apresentação, mas para mim foi muito legal assim, poder compartilhar com vocês. Fica tranquilo, Felipe, tá, foi muito bem. Assim, pelo avançado da hora, eu vou fazer uma proposta que a gente responder as perguntas que ainda não foram respondidas. Depois a gente consegue ter um print de todas as perguntas e a gente responde. O Felipe, você topa responder individualmente para o pessoal? Claro, Tem o e-mail da pode galera e tudo, né? pode passar meu contato, quem quiser entrar em contato, Exatamente. pode conversar. E eu acho assim, eu estava comentando, recentemente eu estava conversando com um pessoal que trabalha num distribuidor, né? Eles são distribuidores de grandes empresas. A Coca-Cola não tem distribuidores, até tem distribuidores de área para cuidar de algumas zonas brancas, mas em geral a Coca-Cola ela mesma tem a sua própria força de venda que atende aí mais de 1 milhão de pontos de venda no Brasil, né? Esse distribuidor tipicamente era de uma empresa que também é grande, uma marca forte, mas que não tem essa força toda de atendimento direto e trabalhava o pequeno varejo através do distribuidor. E quando eu contei um pouco desse modelo de execução, o pessoal começou a falar, mas puta, eles conseguem fazer isso porque eles são a Coca-Cola. Né, tipo, já que eles são a Coca-Cola, eles conseguem ter uma equipe de pesquisadores. E eu comentei com o distribuidor, não, você está pensando um pouco equivocado. Na verdade, talvez seja o contrário, né? Talvez eles chegaram a ser o tamanho que eles são porque eles têm esse pensamento. Imagina você, distribuidor, se você tivesse pesquisadores, porque ninguém tem
pouquíssimas pessoas, pouquíssimas empresas têm a informação que a Coca-Cola tem de execução, né? De conseguir saber né, percentualmente, né, que regiões do Rio de Janeiro que tem o maior percentual de geladeira com invasão de portfólio, em que regiões, em que canais é que existe o maior problema de conquistar espaço na gôndola. Essa informação ela é atualizada de maneira muito rápida e permite uma ação direta para melhorar a execução. Isso é raro das empresas terem. Imagina um distribuidor implementar esse tipo de pesquisa e chegar na empresa que ele representa e dizer, olha, você me ajuda a pagar esse pesquisador aqui? Olha a informação que eu vou ter para você. Eu vou saber coisas que, se fosse contratar um instituto para fazer essa pesquisa, ia pagar muito mais caro. E a informação ia demorar um mês para chegar. Então, eu até é um desafio que eu faço para todas as empresas que estão ouvindo a gente, inclusive aquelas que entendem que são muito pequenas para fazer esse tipo de trabalho, que era o paradigma. Você não precisa começar com 42 pesquisadores, pode começar com um, né? E já vai ter um resultado que você hoje não tem. Então, eu acho que esse é um pouco dos motivos que eu convidei você para fazer esse webinário, porque eu acho que tem que passar um pouquinho dessa cultura de que vamos medir esse resultado, não é tão caro, o payback é gigantesco, né? É gigantesco o payback de você ter esse tipo de execução dentro de casa, né? E é legal porque, assim, dentro do modelo da Coca, a maioria dos pontos de venda é atendimento direto, né? Mas mesmo dentro, falando um pouco de Andina, tem outros fabricantes que têm isso maior, a gente tem também alguns distribuidores aqui no Rio, no Espírito Santo, e aí foi uma história legal porque, primeiro, a gente fez o processo de implementar a cultura junto com eles, né? Então, eu fui no distribuidor, a gente treinou, fez toda a implementação, eles contrataram. E aí, assim, é o que você falou, você começa pequeno, vai implementando a cultura. É muito importante ter a visão de todo o processo, porque, assim, fazer pesquisa por fazer... Uma das coisas que eu brigo muito lá na Andina, às vezes vem alguém e fala assim, pô, você podia botar essa informação para ser pesquisada? Aí eu falo assim, eu boto desde que esteja alguma ação. Então, tá sempre ligado isso ao que você está pesquisando com a ação, para isso, de fato, gerar valor, né, para a empresa. Senão fica informação pela informação, né? E eu acho que tem muito, assim, eu sou apaixonado por execução, acho que tem a ver com a minha filosofia de vida, né? Acho que é uma questão de disciplina, você tá todo dia se esforçando ali para buscar fazer de fato aquilo que você pensa, né? E teve essa história, né, junto com os distribuidores aqui, e também lá no Espírito Santo, há um tempo atrás, a gente retomou algumas áreas de distribuidor. E uma das coisas que eles mais pedem quando a gente retoma a área de distribuidor é pesquisa, porque é onde eles conseguem enxergar a oportunidade e agir com mais velocidade, né? É isso aí. Então, eu acho que tem muito valor, né? Assim, E você nem entrou no detalhe, né? Até porque tem questões que você não pode abrir, né? De como que é feito o índice de execução da Coca-Cola, né? Mas eu vou dar um exemplo para o pessoal aqui que é incrível. Que, por exemplo, é óbvio que um dos elementos da execução, né, é preço, né? Não preciso nem dizer que a execução de preço é fundamental para qualquer empresa, né? Se você desenha que você quer ter um preço no mercado e não tem, você está com um problema. Então, medir qual é o preço e não depender de um instituto de pesquisa que te traga isso depois de semanas. E eu estou falando aqui de medir o preço em cada boteco que tem, em cada bar, em cada restaurante. Não é só aquela loja do Carrefour que tem o arquivo que ele te passa pelo Scan Tracker. Eu estou falando de um negócio que é mais difícil mesmo. Então, olha o poder que vocês têm, né? Você consegue medir o preço na ponta, mas, por outro lado, como foi você que vendeu para aquele bar, você consegue saber quanto ele pagou, você consegue saber qual é a margem, o markup que ele está atuando. Olha a quantidade de informação, a riqueza de informação que você tem de conseguir monitorar se a margem do varejo está aumentando, está diminuindo, em que lugar que está acontecendo, para você poder reagir, né? Entender o que está acontecendo, criar um plano de valor para que isso que não onere o consumidor, mas gere valor para o consumidor. Então, a execução tem a capacidade de medir a execução dentro dos pilares de preço, de espaço refrigerado, de presença de geladeira, enfim,
cada empresa tem os seus KPIs, né? Mas a capacidade de medir isso na ponta é muito pequena pelas empresas. E vocês têm um exemplo aí de como é possível, aos poucos, ir implementando um processo que depois vira um case, né? Um case gigantesco, como é que vocês têm. E é legal que eu acho que semana passada teve a palestra sobre revenue, né? E lá na Coca, na Andina, a gente tem isso muito forte. Então, como é que é o processo, né? A gente coleta infinidade de preços de todos os nossos SKUs, e isso vai para uma ferramenta que tem toda a questão do controle da margem. Só por aí, a Andina já capturou muito receita para ela, né? Por estar ajustando margem, ajustando tabela de preço, né? Junto com os clientes. Então, acho que o Pedro aqui perguntou como é que isso era estipulado para cumprir o plano, de quanto esse processo contribui para alavancar as vendas, né? Eu acho que tem diversos ganhos aí, né? Em relação a controle de preço, controle de entender, né, como é que é a sua realidade de preço, como que você desenvolve suas estratégias de preço. Isso só aí eu acho que já tem muito dinheiro na mesa. E também tem toda a parte, sim, o Pedro, até respondendo a sua pergunta, como que a gente faz a gestão dos nossos ativos, né? Para quem não sabe, a Coca-Cola, ela empresta, né, a geladeira para os pontos de venda, então a gente precisa controlar e ver se aquilo está dando o payback que a gente esperava dentro de uma geladeira. E também a gente tem diversos programas que são alinhados a contratos de execução, né? Então, como que a gente sabe se as redes de supermercados estão cumprindo os nossos contratos de execução? Se estão cumprindo aquilo que foi acordado, né? E, além disso, né, tanto a Nielsen, né, que trabalha muito com a Coca, como toda essa parte aí de Big Data que está chegando, a gente está conseguindo cada vez mais correlacionar as coisas, né? Então, a Nielsen tem estudos que você tem uma maior participação do planograma, né, que a gente chama de SOV, né, que é o espaço que você ocupa no ponto de venda, isso traz mais market share, isso traz mais volume, tem correlação, sim, né? Então, eu vejo muito ganho aí no processo. Perfeito, perfeito. Felipe, eu acho que eu vou pedir licença para a gente ir encerrando, Tá porque já bom, faz 1h30 que a gente está no ar, né? E desculpa. eu entendo, tem bastante gente ainda acompanhando, mas já perdemos algumas pessoas porque fica um pouco longo realmente, o Claro, pessoal claro. tem o compromisso e tal. Mas aí fica o nosso compromisso pessoal, 2 compromissos. O primeiro é que todo mundo que se inscreveu vai receber, dentro de uma semana, 10 dias, vai receber um link para poder assistir o replay desse webinar, tá? Ele vai ser transformado num vídeo do YouTube e vai ser mandado só para essas pessoas, vai ser um link exclusivo, tá? Não vai ficar aberto, não. E não vai ficar o tempo inteiro no ar, a gente vai deixar um tempo para a pessoa assistir e depois tira. Tá? E o segundo compromisso a gente vai fazer vai ler todo o histórico do chat aqui, para ver se alguma pergunta ficou sem resposta, aí a gente vai mandar diretamente para o e-mail que você se cadastrou, a pessoa que fez a pergunta se cadastrou, né? E vai mandar a resposta para o e-mail da pessoa, para não ficar sem resposta, tá bom? Beleza. Tranquilo? Obrigado aí mais uma vez. Muito E obrigado, desculpa. Felipe. Obrigado, pessoal que ficou até agora. Obrigado a todos que participaram. Felipe, você que desliga aí, tá? Tem você Tá bom como... então, gente. Obrigado aí, Valeu, boa obrigado noite, pelo. obrigado. E daqui eu estou prevendo para o começo de dezembro, mais um webinário sobre Revenue Management e Pricing, que vai ser com um cara que é top. Para vocês terem uma ideia, ele é ex-Heineken e hoje ele trabalha em pricing numa transportadora, numa empresa de transportes na Europa. E hoje ele está palestrando num fórum global de pricing. Ele vai palestrar aqui para vocês. Legal? Legal. Bom, pessoal, boa Parabéns. noite, valeu e a gente se Boa encontra no noite, próximo gente. webinar. Obrigado. Valeu.